E cara, estudante do Beabá Exatas, como você está hoje? Tudo bem contigo? E aí, já assistiu às outras aulas aí? De exercícios resolvidos de força e trajetória curvilínea? Se ainda não perde essa oportunidade, vai lá e assiste aí esses vídeos da nossa playlist, tá bom? Então, hoje a gente vai estar tratando mais um exercício sobre este tema importante. E aí, você vai observar que na aula de hoje, você vai ter um corpo aqui de massa M e está preso a uma determinada corda. E aí, você tem que, ao colocar esse sistema aqui em rotação, e aí você está vendo na figura que tem a formação de um cone. E aí o exercício ele vai pedir para a gente para determinar qual é o valor da tração aqui nesse fio, ou no cordel, como é a palavra que o exercício está abordando. E aí, qual é o valor da velocidade que esse corpo vai ter ao fazer esse movimento circular, beleza? Então, aguenta aí, espera aí, assiste aí a nossa vinheta, que já já eu volto para poder te explicar passo a passo, legal? Aguenta aí. Vamos lá então. Nesse exercício, como você pode observar, a gente tem aqui, ao colocar uma simples corda amarrada num determinado objeto com uma certa massa. Pronto. Então, a gente coloca esse sistema para rotacionar desse formato aqui, como você está vendo. E aí, se a gente aumentar a velocidade de rotação, a gente vai ter aqui a formação de um cone. Tá vendo aqui, ó? Tipo uma casquinha, né, de sorvete, como a gente fala, né? Vai ter tipo essa característica aqui. E aí o objetivo é a gente determinar o valor da tensão aqui nesse fio e a velocidade dele. Então vamos primeiramente ler aqui, ó, uma pedra de 3 newtons de peso. Então aqui essa pedra tem 3 newtons de peso, está amarrada a um cordel, ou um fio, ou uma corda, de 2,5 metros. Ó, já está em metros, não precisa mudar a unidade. Descreve uma circunferência horizontal, cuja circunferência tem um raio de 2 metros. O cordel, fixo em uma das extremidades, gera uma superfície cônica, como eu te falei no início. Então, considere G igual a 10 metros por segundo ao quadrado e retira a resistência do ar. Então, vamos aqui ver como é que a gente vai determinar a força de tração e a velocidade, tá? Então, uma das coisas que a gente tem que ver é que, como a gente está trabalhando com trajetória circular, a segunda lei de Newton me diz, então, que agora a gente vai ter que tratar essa força resultante como uma resultante centrípeta. E aí o nosso foco vai estar olhando, a gente vai olhar, né, para as forças que estão apontando para o centro da trajetória. Ok? Então, a gente vai ter aqui, ó, resultante centrípeta é igual a massa vezes a aceleração centrípeta. E aí essa aceleração centrípeta, eu já expliquei em alguma aula aqui, que ela surge porque a gente tem mudança na direção do vetor velocidade. Ok? Toda vez que a gente tem uma trajetória circular, nós vamos ter pelo menos uma aceleração centrípeta. Ok? Muito bem. E qual é a equação da aceleração centrípeta que a gente vai trabalhar? V ao quadrado dividido pelo raio, tá? V de velocidade. Então, vamos analisar aqui, ó. Observa aqui, ó, na simulação, a gente tem a força de tração que está atuando ali num determinado fio, né? O fio está esticado. A gente vai ter também a força-peso que está atuando ali no corpo, né? A Terra está puxando esse corpo para baixo, por isso que a força-peso está na vertical e aponta para baixo. E aí a gente vai ter o seguinte, que esta força de tração, ela tem uma certa inclinação. E aí, se ela tem uma certa inclinação, na aula de vetor, a gente verifica que um vetor, quando ele tem uma certa inclinação, ele vai ter a sua componente em x e vai ter a sua componente no eixo y, como você está vendo na simulação. Beleza? Só que observe bem aqui nesse desenho. Essa força de tração aqui em vermelho, ela não aponta para o centro da trajetória. Então, essa tração aqui, somente ela não é interessante para a gente fazer a análise da resultante centrípeta.
A força-peso também não é interessante, não vai entrar na análise da resultante centrípeta. Por quê? Porque a linha de ação desta força-peso não passa no centro da trajetória, que está bem aqui. Tá bom? Muito bem. Então, a gente vai ter aqui que somente a componente da tração, olha só aqui, bem destacado, a componente dessa tração ao longo do eixo X, aqui na horizontal, ela que aponta para o centro da trajetória. Então, esta componente é que vai ser, para mim, a resultante centrípeta, porque só ela que aponta para o centro da trajetória. Então, observe bem que, substituindo, então, aqui, eu vou ter que, ao longo do eixo Y, né, se em X aqui, o ângulo θ ele está coladinho com o eixo X, né? Observa bem ali, ele está coladinho com o eixo X. Então, no eixo X vai aparecer o cosseno. Então, no eixo Y, essa componente vai ser T vezes seno da inclinação. E observe que aqui não tem movimento na vertical. Então, essa componente é igual a esta força aqui em intensidade, tá? Então, a componente TY aqui, que é T vezes seno, é igual em intensidade à força-peso. Então, analisando isso daqui, o que a gente faz? Então, se eu isolar a tração, eu vou ter o peso que vale 3, mas, Robson, como é que eu vou achar o seno desta inclinação? Olha o triângulo formado aqui. A gente tem essa base que é 2 metros, temos essa hipotenusa que é 2,5 metros, e temos este cateto que é 1,5 metros. Então, o que é o seno? No curso de trigonometria, a gente aprende que é cateto oposto dividido pela hipotenusa. Então, está aqui, o seno, cateto oposto, que é 1,5, dividido pela hipotenusa, que é 2,5, oposto ao ângulo θ. Beleza. Bem, agora que eu vou desenvolver a matemática básica para te ajudar a relembrar também. Então, toda vez que a gente tem divisão de fração, repete o numerador, está aqui, e multiplica pelo inverso do denominador. O denominador é 1,5 dividido por 2,5. Então, eu vou inverter, né? 2,5 dividido por 1,5. Fazendo essa continha, eu descubro que a força de tração vale 5 newtons. Então, a letra A já foi resolvida. Como é que a gente vai fazer a letra B agora? Bem, uma vez que a gente já tem o valor da intensidade, né, o valor da força de tração, né, a intensidade da força de tração, então a minha resultante centrípeta, que é essa componente T de x aqui, olha só, a resultante centrípeta é a minha componente T de x. Então, se em y eu usei o seno, então em x vai aparecer o cosseno. Veja que o ângulo θ está coladinho com o eixo horizontal aqui. Por isso que aqui vai aparecer cosseno da inclinação. E aí, substituindo, né, lá na segunda lei de Newton, então, resultante centrípeta é T vezes cosseno da inclinação, é igual a massa vezes... Qual é a fórmula da aceleração centrípeta? Está aqui, é só substituir. Bem, agora eu já te orientei como você deve pensar, como você deve montar, e isso é muito mais importante do que apenas jogar na fórmula. Preste bem atenção nisso. O canal Beabá Exatas não tem esse objetivo de te ensinar apenas a pegar a fórmula e jogar, sem trabalhar a linha de raciocínio. Tá bom? Vamos lá, vamos substituir os dados agora, porque a gente já interpretou o exercício. Então, o valor da tração vale 5. Quanto vale o cosseno da inclinação? O que é cosseno lá no curso de trigonometria? É o cateto adjacente desse triângulo, que vale quanto? 2 metros, dividido pela hipotenusa, que vale 2,5. Por isso que está escrito aqui, 2 dividido por 2,5. Fazendo a continha, né, a massa vale 0,3. O raio aqui da trajetória circular vale 2 metros. Então, a gente vai ter que essa parte aqui vai gerar o 4, mas esse 2 ele vai passar multiplicando lá para o outro lado, tá? Então, aqui é a matemática básica. Esse aqui vai dar 4, mas tem o 2 aqui embaixo. Passa para lá, multiplicando, e vai gerar 8. Sobra 0,3 aqui. Então, eu vou pegar agora, vou isolar o v ao quadrado, 8 dividido por 0,3. O que eu decidi fazer aqui? Eu vou relembrar a parte matemática para ti. O que é 0,3?
0,3 é 3 dividido por 10. Tá? Eu só tenho uma casa decimal, então por isso que é dividido por 10. Divisão de fração aqui, ó, já lembrei para ti bem aqui, né? Repete o numerador e multiplica pelo inverso do denominador. Então, 8 vezes 10 vai dar, então, 80 dividido por 3. Então, eu vou agora extrair a raiz quadrada. Então, o que é o 80? O 80 é 16 vezes 5. Então, aqui eu posso utilizar propriedades da radiciação, né? Se você não lembra isso aqui no canal Beabá Exatas tem uma playlist só de radiciação, um monte de exercícios resolvidos ali para você, para poder estar te ajudando, tá? Depois que terminar essa aula, assiste lá essa playlist de radiciação. Muito bem, então aqui eu posso colocar, ó, raiz de 16 vezes 5, eu posso separar. Quanto é que é raiz de 16? Raiz de 16 é 4. Quanto é raiz de 5? Dá um valor inteiro? Não, né? Então, deixa assim mesmo. Então, eu posso reescrever essa raiz inteira, colocar uma raiz em cima e uma raiz embaixo. Por isso que eu escrevi dessa maneira. E aí, o que a gente aprende quando tem raiz no denominador? Tem que racionalizar, né? Então, eu vou ter que repetir raiz de 3 em cima e raiz de 3 embaixo. Ou seja, repete o denominador. Fazendo, então, as continhas, eu vou ter raiz de 3 vezes raiz de 3 é raiz de 9. Raiz de 9 é 3. Aqui eu tenho duas raízes, né? Mas aqui o índice é o mesmo, eu posso colocar em uma única raiz e multiplicar os termos de dentro. Então, 5 vezes 3, 15. Tá bom? Então, nesse exercício, ele foi bacana porque eu te ajudei como interpreta esse exercício. Segundo, como que você consegue verificar aqui quem vai ser a minha resultante centrípeta, quem é responsável por isso. Você viu que é a componente d de x. E aí também te ajudei na revisão de matemática básica nessa resolução. Claro, se você já é esperto demais, se você já sabe, muita coisa aqui você já pode eliminar, tá? Isso aí é contigo. Mas o meu foco aqui é sempre fazer tudo passo a passo, beleza? Então, espero que você tenha gostado, tenha entendido. Se não entendeu, manda uma pergunta aqui nos comentários. E aí também, assiste esse vídeo várias vezes. Um grande abraço para você e não se esqueça, então, de se inscrever no nosso canal para você receber mais aulas. Um grande abraço aí do professor Robson. Até a próxima aula de exercícios. Tchau!